Então pá, anda a ouvir esta conversa fiada que a Juliana chegou! Segue o fio. Olá, mundo! Cheguei! Hoje eu vou direto ao ponto. Eu sou a maior fã desse nosso convidado de hoje. Aliás, anos atrás, eu lembro de ter falado para ele que eu queria ser amiga dele. Imagina a pessoa awkward chegando atrás do outro falando: Oi, então, queria ser sua amiga. Com essa cara de pau assim, e ele deu essa risada simpática que vocês estão vendo, porque ele é essa pessoa. E hoje eu posso dizer que eu realizei esse sonho e eu posso chamar ele de meu amigo. E ele é percussionista, ele é apreciador de um bom samba, assim como eu, gosta de forró também. E eu não sei se ele canta, mas que ele encanta, vocês vão ver. Ele é paulistano, é parceiro da Gen, é guardião da Cacau recentemente, e ele é minha referência, eu sei que de tantas outras pessoas. Em agilidade, em desenvolvimento de software, ele já foi consultor de transformação de negócios, acho o nome chique. Ele é podcaster também, minha referência nisso também. E ele também já foi professor e sócio de uma das consultorias de escolas de agilidade mais admiradas do Brasil, e inclusive por mim. E ele agora é CTO, mais um nome muito bonito de uma escola de programação que tem assim um jeito de ensino muito peculiar, muito singular, que se chama 42. E ele tem o nome de Estrela Revolucionária. Lula! Obrigada, meu amigo, por aceitar esse convite. Eu estou assim, explodindo gratidão de estar recebendo você aqui. Depois me passa a transcrição dessa abertura, que eu preciso usar isso como minha bio, assim. Quando pedirem bio, eu vou encaminhar a transcrição dessa abertura, assim. Combinado, combinado. Eu pensei assim, o que o Lula beberia se ele estivesse aqui do meu lado hoje? Não que fosse 9, 10 horas da manhã aí, não sei. Ele está no Brasil, né? Mas eu beberia uma sangria comigo. Vou beber uma sangria em homenagem a ele, né? Tranquilamente, tranquilamente. Por favor, aí já tá finalzinho da tarde, sextou. Tá, eu sextou. Sangria tranquilamente. Inclusive, a gente tava falando faz um ano, né, que a gente se abraçou pela última vez. Pessoalmente, a última vez. Pela última vez no passado, né? Porque o futuro aí Pelo promete amor. nos abraçar. Mas obrigado pelo convite, Ju. Lisonjeado, assim, com toda essa abertura, com todo esse carinho, com todo esse afeto. Tô E pode. suando de nervoso, mulher. Que isso? Não, 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 não. Que isso? Mentira, é a sangria. É mais um podcast, mais um bate-papo. Eu gosto muito de podcast. Você falou podcaster aí e tal. Comecei a gravar podcasts pouco antes da Da pandemia. pandemia, né? E na pandemia, coisa tipo. A gente vai fazendo assim, online e tal, e não tem noção da proporção que vai tomando, né? O alcance. E eu só tive noção disso de fato quando eu fui na primeira conferência, né, sobre o tema que eu mais gravava o podcast, que a galera tava do tipo, Lula, nossa, me dá um abraço, posso tirar uma foto? Eu falei, tipo, como Sou assim? famoso. É óbvio, né? Dentro de uma bolha ali, dentro de um nicho muito específico, mas para mim podcast é um canal para a gente democratizar informação e conhecimento, né? Que está ao alcance de quem quiser ali, com 2 cliques, consegue ter acesso a conversas que talvez eu teria com você só tomando uma sangria aí na sua casa, sem gravar nem nada, né? Então, acho que Total, democratizar total. acesso a isso é muito bonito e fico muito feliz aqui por estar mais uma vez democratizando alguma coisa que a gente vai conversar aqui. É isso. A gente não sabe muito bem, mas a gente vai descobrindo. Deixa eu te falar, para as pessoas que não te conhecem, assim, quem é? Eu gosto de simular aqui um ambiente meio bar, meio sangria, meio descontraído. Então, quem é o Lula no bar? Quem é o Lula no bar? Isso é Eu sei que engraçado, você eu não tava. bebe muito, mas recentemente estou sabendo que você tem umas aquisições alcoólicas. Então, assim, quem é o Lula no bar agora? Aos pouquinhos, por influência, né? Mas influências Más assim, influências. a gente vai experimentando uma coisa aqui, outra ali. Inclusive, ontem eu estava no bar celebrando o aniversário de um grande amigo, Rafael Albino. Já deixo aqui como Ai, o Rafa. referência aí para quem estiver vendo ou ouvindo. A gente foi celebrar o aniversário dele. E o Lula no bar, curiosamente, é a pessoa que queria estar em casa. Isso é muito curioso, assim. O bar tem muito Ai. movimento, é muita gente, é muita coisa acontecendo assim.
e eu sou mais calmo, né? Meu ritmo é um pouco mais calmo. Então no bar eu sou a pessoa que tá querendo ir para casa, mas que no fundo gosta de estar cercado de gente querida, assim. Então ontem era meio que isso, assim, a hora que eu tava indo, eu falei, gente, por que que eu tô indo mesmo? Eu falei, não, é porque é aniversário do Rafa, eu quero abraçar ele, dar os parabéns. Mas aí chegou lá e eu vi gente querida, muita gente querida, e aí a coisa vai tomando rumos assim que, que o coração fica mais quentinho, né? Então, eu no bar sou essa pessoa que gosta de afeto, né? Essa pessoa que gosta de trocas e sem muitas barreiras, sem muitas cercas, sem muitas restrições, né? Então, a troca desde o mais supérfluo e banal Você é um cara até acessível. É. eu vou assim navegando até as coisas, até o nível de profundidade que eu consiga chegar ali, ou que a conversa ela tomando de rumo, falando desde a vida e do universo até, sei lá, de trabalho, como as coisas se misturam, o que tá bom, o que tá ruim. Então eu gosto muito de explorar a complexidade no geral, assim. Mas me assusta a coisa de muito movimento e muita gente e esse caos social, assim, me assusta. Talvez podcast seja um ambiente gostosinho pra mim, porque tá controlado, né? Sou eu mais uma, duas, três pessoas assim, e tá gostoso. Depois, quem quiser ouve, mas não está aqui no mesmo ambiente, né? Exato, exato, exato. Boa. Mas eu me dou bem também, navego nessa complexidade de Navega, muita gente. navega. Vou indo. Você é keynote speaker de evento gigante, então assim, para, né? Para, você navega muito bem. Olha, e para quem está só ouvindo a gente, como é que você se descreve? Eu me descrevo. Isso é engraçado, né? Você falou do Keynote Speaker, né? Essa daí foi uma palestra que eu fiz no ano passado na Agile Brasil. Inclusive, tá no YouTube. Eu dificilmente me autorreferencio. Eu fico meio tipo, putz, vou sugerir uma palestra que eu mesmo fiz, mas essa palestra eu gostei muito. Então, quem quiser ver, o nome da palestra é Eu Nunca Fui Agile Coach, Agile Brasil 2022. Vou deixar E nas no, descrições, vou pegar e vou tá colocar aqui nas nas descrições. descrições. É. E foi uma palestra muito importante para mim, assim, eu fiquei há um ano atrás, quando eu tava aí, a gente tava junto aí em Portugal, eu dormia e acordava só pensando nisso, putz, vou ter essa palestra e tal. E é engraçado porque eu abri a palestra me autodescrevendo, né? E no palco eu falei que essa coisa de se autodescrever para mim é muito legal porque eu trago aspectos que ficam implícitos na minha vida desde de pequeno, assim, na minha vida, aspectos que eu deixei implícito para mim mesmo, ou eu só ignorei, ou eu deixei de lado, ou tentei fingir que não existiam. Então hoje eu gosto muito de me autodescrever porque me força a trazer aspectos que são relevantes socialmente, mas que geralmente eu não menciono. Então eu sou um homem cis, negro, de pele não tão escura, mas também não tão clara. E hoje eu tenho cabelos longos. Ó, tão bonito falar, eu tenho cabelos longos. Meus Cabelos longos. cabelos, eles não. O fim deles não aparece na câmera, né? Eles estão para frente aqui soltos. Então o fim deles, a câmera tá aparecendo até o meu busto. Eles vão até a minha barriga, pelo menos hoje em dia. Processo de muitos anos de cultivo. E são cabelos que estão costurados em tranças, Enredados. então formam dreads. Inclusive, eles são costurados com agulha, é um processo todo artesanal. Então, eu ando com uma arte na Ancestral. cabeça, ancestral. Tá. Então, eu ando com uma arte ancestral na cabeça. E hoje eu não estou usando óculos, eu estou com um fone que parece de piloto de helicóptero, assim, um fone grande com o microfone para frente, mas que ajuda bastante na gravação. Tá um Sim. dia bem ensolarado. Aqui hoje eu tô com um solzinho no rosto. Atrás de mim tem minha casinha com uma jiboia bem bonita e que A se jiboia deu não é a muito bem. cobra, tá, gente? Só para É uma avisar. planta, é uma planta, é uma planta. Não tenho cobras em casa. É uma planta bem bonita que tá se dando bem aqui em casa. E do outro lado, ao lado da minha camiseta preta, a gente tem um quadro
que poucas pessoas pegam a referência, mas quando pegam eu fico muito feliz. É de um dos meus Não CDs pego. favoritos, olha lá, um dos meus CDs favoritos, que é do Racionais MCs, Nada Como Um Dia Após Outro Dia. É, e é muito É a legal que capa do disco? é a capa do disco e embaixo tem a paleta, o nome e todas Agora que as você saiu, faixas. ele fez a luz ao contrário. Agora eu consigo ver A capa. E é muito legal porque é uma isca, né? Pra quem gosta já identifica e fala, nossa, Já olha, tem um ponto em Racionais. comum de cara, né? É isso, exato, exato. Nossa, Então esse aliás, o sou Mano eu. Brown para mim é uma super referência de podcaster, assim, tem sido muito, Nossa, muito maravilhoso acompanhar. Ele tem nossa, algumas boas referências. A gente tem... Hoje em dia a gente pode falar, porra, a gente tem boas referências, né? tem. Deixa eu te perguntar, começando, vou pegar essa assim de cara. Você tem boas. Quando você começou como desenvolvedor, você tinha boas referências? Zero, assim, dentro Então, da... de homens pretos ou de pessoas pretas, então fudeu, não tinha. Pior ainda, Pior. né? Assim, porque existia na minha vida, hoje talvez exista na vida de bastante gente ainda, mas eu comecei a desenvolver software em 2008, né? Profissionalmente, no meio da faculdade, assim. E em 2008 ainda existia muito forte, mesmo dentro de tecnologia, um movimento de incentivo à ruptura. E eu não sei, será que em Portugal também é ruptura? Se chama É severance. ruptura. Ruptura! Em inglês é severance, o nome da série na Apple TV. E é legal falar esse processo de ruptura, me referenciando à série, porque na série, você chegou a assistir, João, ou não? Não, nossa, Não. vale muito a pena, vale muito a pena. Chama Como é que Severance em chama? inglês. Severance. Ou não? É, aqui no Brasil é Ruptura, na Apple TV. E é uma série que basicamente pessoas que trabalham por uma empresa podem trabalhar em um departamento, se eles aceitarem, se eles quiserem, e um departamento que é ultra secreto, o que eles fazem nesse departamento. Só que para trabalhar lá, você precisa passar por um processo que eles chamam de ruptura, que eles instalam um chip na sua cabeça que separa a vida do trabalho da vida pessoal, virtualmente na sua cabeça. Então, quando você está no trabalho, você não sabe quem você é na vida pessoal, você não lembra de nada da vida pessoal, e quando você está na vida pessoal, você não lembra de nada do que você faz no trabalho. E aí é engraçado, porque quando eles chegam no trabalho, eles passam por um elevador assim. Não tô dando spoiler, não, é o comecinho da série esse. Eles passam por um elevador, e quando eles saem desse elevador, eles basicamente só lembram do trabalho. Aí a hora que dá o horário do ponto deles, eles saem, pegam o elevador, e aí saem e não lembram nada que eles fizeram no trabalho, só lembram que eles são na vida pessoal. Em 2008, essa ruptura ainda era muito incentivada mesmo no contexto de tecnologia, né? Então, quando você fala de referências em 2008, eu já era cheio de referências, assim, eu tinha muitas referências, mas elas estavam na parte da vida pessoal. Não, elas não se aplicavam ao trabalho, né? Eu não conseguia conectar uma coisa na outra. Então, Mano Brown, por exemplo, em 2008, era uma das minhas principais referências. Assim, acho que em 2008, minhas duas principais referências na vida, três, vai. Mano Brown, Martin Luther King e Eduardo Tadeu, do Facção Central, né? Rap nacional sempre foi, assim, algo que me encantou desde que eu descobri. Mas eu não aplicava isso à vida profissional. Então, se você me pergunta referências em 2008 vida profissional, zero, assim. E aí eu comecei a conhecer gente, e aí a minha referência vira, tipo, meu chefe no trabalho, que por sorte era uma pessoa fantástica, assim. Ainda é uma pessoa fantástica, o Tico, e o Tico foi minha referência. Eu tive muita sorte, né, de ter um chefe que, Total. que, Já que de me cara, primeiro inspirava. chefe ser bacana. De cara, nossa, eu gostava muito. O Tico ainda é para mim uma referência técnica genial, assim, e quanto liderança também, eu gostava demais do Tico. Mas eu não tinha referência além disso. E o que foi começando a me trazer referências profissionais foi o senso de comunidade dentro do movimento da agilidade, né, o que a gente chama de comunidade ágil hoje. Aí hoje eu tenho muitas referências que vieram daí, mas em algum momento da minha vida começou, essa ruptura foi se desfazendo, né? O chip foi perdendo o efeito dele naturalmente, e hoje para mim sei lá, o Emicida é uma referência profissional. Ah, ele desenvolve software? Não, Não. foda-se, assim, sabe? E como é que foi? Como é que você descobriu que queria trabalhar com isso? Eu tava conversando com uma pessoa esses dias que está fazendo uma transição de carreira, saindo de arquitetura, uma pessoa que é arquiteta, e está querendo vir para tecnologia. E aí uma das primeiras coisas que eu falei com ela foi essa escolha de
qual universidade você vai cursar, qual carreira você vai seguir, qual emprego você vai ter, sendo feita aos 18 anos, é meio que absurdo, assim. É 18 anos muito cruel, né, cara? É muito cruel. eu não sei de nada com 18 anos. Então acho que vem de um processo mais de sorte do que qualquer coisa, Ju. Assim, foi tipo o universo, sei lá. Foi as rezas da minha mãe e da minha avó que deram frutos. Porque eu primeiro pensei em ser advogado, e aí eu não passei na universidade. E aí depois eu tive um tempo que eu fiquei estudando de novo para escolher o que eu ia fazer. E aí eu vi esse curso, assim, tipo, ligado à tecnologia, tinha um curso chamado Sistemas de Informação. Um nome ruim, né? Acho um nome muito ruim de curso. Muito Sistema de ruim. Informação, não diz nada de nada. E aí eu comecei a conversar com o pessoal falou, esse curso aí tem que saber lógica, né? Você tem que ser bom de lógica, ele lida bem com lógica. Eu falei, eu gosto de lógica, assim, eu acho que me dou bem com essas coisas, assim, de lógica. E aí eu escolhi Sistema de Informação. Eu fiz ensino técnico em telecomunicações durante o ensino médio, né? Durante high school, assim. É, em Portugal, como que é? Ensino médio, high school. Secundário, Secundário. Durante o secundário, acho eu. bom, que seja, no finalzinho da escola, eu fiz ensino técnico, eu fiz telecomunicações e serviu para eu saber que eu não queria engenharia. Assim, eu não gostava de elétrica, mecânica e tudo mais, Uhum. mas eu tive uma matéria que mexia muito com lógica, que a gente aprendeu a programar em Assembly, que é uma linguagem de programação muito roots, assim, tipo, você mexe com código no nível muito baixo, tipo, 0 e 1 mesmo, o hexadecimal ali. E eu lembro que eu gostava dos desafios lógicos, né? Eu conectei uma coisa com outra, falei, bora de sistema de informação. E aí apliquei e passei para sistema de informação, ganhei uma bolsa, né, para sistema de informação. E fiz sistema de informação e gostei mesmo, assim. Hoje eu falo, nossa, eu tenho a carreira que eu queria ter, sabe? E não Olha só que porque bom. tecnologia evoluiu e se expandiu muito, né? Tudo é tecnologia hoje, a gente tem muita flexibilidade para onde a gente vai dentro de tecnologia, mas porque eu gosto, assim, e até eu tenho um amigo que me faz bastante crítica, ele fala, Lula, você só tem amigo que está conectado com o trabalho, assim. Eu falei, não, eu tenho amigos também que não estão conectados com o trabalho, mas dentro do trabalho eu me encontro muito, assim, com o que eu sou, o que eu quero ser, e eu não vejo o porquê de colocar Uma uma barreira barreira. explícita do tipo, não vou, sabe? Se a vida tá fluindo para esse lado, eu vou deixar ela fluir também. E hoje, por exemplo, eu e você, a gente se conheceu por causa de trabalho, mas, sei lá, durante o ano passado, o mês inteiro que eu passei aí, acho que a gente falou de trabalho 2% do tempo, 5%, sabe? É, E é muito mais isso. ligado a questões pessoais, né? E a Completamente. nossa relação íntima com o que a gente está fazendo do As nossas que questões existenciais do que. é isso, exato, exato. Então, dei sorte. Acho que a resposta resumida é do tipo, putz, dei sorte. Assim, se eu fosse advogado hoje, eu ia estar fazendo transição para tecnologia, provavelmente. Eu tenho conhecido bastante gente assim que tá, independente da idade, o que eu tô achando bem legal, porque acho que, né, essas últimas gerações estão, de alguma maneira, palavra batida, né, mas assim, se empoderando a ponto de olhar para si e falar assim, não importa se eu tenho 30, 40, 50, 60 mais, eu estou infeliz no que eu estou fazendo, tenho oportunidade de eu viver outra experiência, quero. É Então, isso. assim, eu admiro, olha, chega a me arrepiar, porque eu acho que tem que ter uma coragem, né, bicho, uma disposição para começar uma parada que é completamente desconhecida para muitos, né? Para quem vem, pô, eu conheci outro dia na 42 uma amiga do João, que era dentista, brother. É isso. Dentista, tipo, como assim? Como assim, né? E eu falei, cara, admiro demais a tua coragem, demais, porque né, muitas vezes é recomeçar. Mas, por outro lado, eu ouvi outro dia uma parada que eu acho que também fala com isso que você estava introduzindo, né, até da série que você mencionou, que era, em vez de transição de carreira, essa expansão de carreira, porque, na real, o que você aprendeu vai com você, É, né? é, Então, tudo bem, se a sua habilidade para, sei lá, remover uma cárie do dente, na prática, você não vai ajudar, né? Você a codar melhor, mas assim, a tua
habilidade de lidar com a pessoa que está ali sentindo dor, né? A habilidade de você lidar com o teu colega de trabalho, a tua habilidade de estudar para aprender uma técnica nova, uma ferramenta nova que surgiu. Com a Tudo responsabilidade, né? De isso estar mexendo na boca da saúde, pessoa, cara. gerando dor num processo que é necessário, mas que a pessoa tem medo. Tem na Total. 42 São Paulo, aqui, né? Que é onde eu trabalho. Essa pessoa provavelmente estava na 42 Porto, aí, né? A Uhum, 42 tem uhum, uhum. espalhada pelo mundo inteiro. E aqui na 42 São Paulo tem um caso que, assim, tem várias histórias, né? Muitas histórias, assim, isso é muito legal. Ou seja, tem muita gente fazendo essa aposta, né? Fazendo esse movimento, tomando essa coragem. Eu acho muito bonito. E se contando da pessoa que era dentista, na 42 São Paulo tem a Aline. A Aline era controladora de voo. Ela é controladora de voo porque ela ainda tem permissão para fazer isso e sabe fazer, né? Só que ela não tá atuando com isso profissionalmente agora, né? Ela tá como desenvolvedora de software atualmente. E a Aline é genial, assim. E aí eu lembro que a gente tava falando sobre LinkedIn, né? Atualizar LinkedIn e tal. Ela tava vendo, putz, quero me mexer no mercado, encontrar outra vaga, né? Outro trabalho, mesmo já estando desenvolvendo software profissionalmente. E ela falou, putz, eu tava pensando em começar meu LinkedIn a partir do momento em que eu entrei em tecnologia. Eu falei, Aline, não faz isso. Não faz isso porque só de ouvir que você é controladora de voo, eu falo, você tem habilidades que eu acho que nunca vou ter na vida. Eu tinha medo de mexer, se eu tivesse que mexer no banco de dados, por exemplo, uma alteraçãozinha pequena no banco de dados de um sistema, de um software, que está na mão de quem usa, né, da pessoa que está ali na ponta, se eu tiver que mexer no banco de dados, o cagaço, o medo que eu fico de impactar essa pessoa é gigante. Ainda hoje eu tenho isso, tipo, será que eu mexo e tal? E olha que eu não vou derrubar Não vou o derrubar um avião avião com dela, sabe? 400 pessoas. Eu tô falando de, sei lá, puta, a pessoa ficar com o sistema indisponível 5 minutinhos e não conseguir, no contexto da 42, sei lá, submeter um projeto, né? Avançar um pouco no aprendizado dela. Você controla aviões, assim, tipo, você evita que um avião não bata no outro, né? Apesar da Aline Exatamente. jurar pra mim que quem faz isso é Deus, isso. Quem tem medo de voar, ignora essa parte, por favor. Desculpa o gatilho. Ela fala brincando, ela fala brincando. Mas ela tem habilidades ali que eu dificilmente vou chegar no nível que ela chegou por toda essa experiência, né? Então, eu gostei muito disso de expandir carreira ao invés de transicionar, Não é né? massa? Carreira. É muito Mas você bom. acha que as empresas hoje estão preparadas para olhar para as pessoas olhando isso? Porque eu sinto que, assim, aqui em Portugal rola muito, assim, as empresas têm, no geral, né, não estou falando de todas, como é óbvio, estou generalizando, que existe ainda um olhar muito tradicional para as competências, né? Então, a pessoa fez faculdade, fez mestrado, isso importa mais? Como é que você está vendo o cenário no geral? Porque eu sei que você não fala só de Brasil, porque você conhece gente do mundo inteiro. Então, como é que você está vendo o cenário? Eu vou trazer uma perspectiva inusitada aqui. Você que trabalhou também como consultora já, né, em transformações Já, de né? negócios por aí. As empresas elas não estão preparadas para nada. Essa que é a grande realidade, assim. As empresas são uma grande mesa de bar em que tá todo mundo fazendo Ninguém sabe o que está pose. É fazendo. isso, mas tá todo mundo ali confiante o tempo todo e indo. E eu não tô falando isso para fazer menos, né, das organizações, porque em algum aspecto, ou em vários aspectos, elas funcionam, né? Assim, tipo, Tem o alguma mundo coisa dando gira. certo, por sorte Tem, ou não, tem alguma coisa dando tem. certo. Tem bastante coisa dando certo. Mas eu acho interessante a gente pensar pela perspectiva de que a gente não controla, no geral, a vida, né? A vida ela tem seu próprio curso, ela vai pelos caminhos que vai, e aí quem consegue ir avançando de uma maneira próspera é quem consegue se integrar a esse fluxo da vida de uma maneira mais homogênea. E aí é interessante também ver que mesmo com essa integração no fluxo da vida, ainda assim tem efeitos e consequências ruins, várias das decisões tomadas aí nessa grande mesa de bar chamada
empresa, né? E aí a gente tem que lidar com esse balanço entre consequências positivas e consequências negativas. E aí, levando para uma perspectiva até mais ampla do mundo, é isso, do tipo, putz, hoje eu consigo aqui, se eu não tiver a fim de cozinhar agora na hora do almoço, eu consigo abrir meu celular e em 20 minutos tem uma comida quentinha que eu gosto aqui na minha porta. Lindo. Por outro lado, tem uma pessoa sendo mal remunerada que está arriscando a vida todo dia e que se cair ali, for atropelada na moto no cruzamento aqui, tá ferrada porque o sustento não vai estar garantido, sabe? É, então essa complexidade acho que faz parte da vida, é, e traz esse fato de que as empresas não estão preparadas, assim. Elas não estão preparadas para lidar com nada disso. E aí que entra o espaço, né? E aí sempre vendo, é quase que o yin e o yang, né, da coisa, assim. E aí que entra o espaço que a gente consegue preencher com, talvez, o aprendizado de como lidar melhor com esse histórico. Então, dentro do contexto de tecnologia, especificamente, por exemplo, não vai ser fácil para a Aline achar uma empresa que realmente valorize essa habilidade dela como controladora de voo, assim, uma empresa que fala, nossa, putz, é essa pessoa. Existe a possibilidade? Existe. Tem muita empresa que já está abrindo o olho para isso. Uhum. Mas o mercado tradicional ainda olha do tipo, Aline, quantos anos de experiência você tem com Python? Assim, sabe? Do tipo, mano, sério. E aí, fazendo. A gente estava conversando um pouco com o João antes de começar aqui, mas alguém que estuda na 42, que já tá bem avançado, né, dentro do currículo da 42, tipo, vai aprender Python? Sério, me dá 2 semanas e eu tô pronto, sabe, para começar a mexer com Python. Não, é óbvio, né? Tem as exceções, sempre tem exceções, mas no geral o desafio não tá aí, né? Assim, desenvolver software, por exemplo, é uma atividade sociotécnica, mas é que ainda é entendido pelas empresas no geral como uma atividade técnica, né? Mas é sociotécnica, sabe? Esse aspecto social, ele é altamente negligenciado tanto por quem contrata, por exemplo, quanto por quem tá dentro e por quem faz parte desse mercado. E a gente tem a geração de uma cultura que está restrita a um olhar muito míope, né? Um olhar muito fechado, né? Um olhar muito quadrado que cai no lance da ruptura de novo e por aí vai, né? Então o mercado não está preparado, as empresas não estão preparadas, mas está rodando aí, né? Tá em produção, né? Já tá lá, Tá, tá rodando. tá, tá. Ó, pegando nisso que você falou, eu tenho duas perguntas que acho que podem se ligar, você falou do sociotécnico. Que aspectos sociais são esses? E eu estou fazendo essa pergunta dedicada a uma das minhas mentoradas, Ana Miguel. Vou te mandar esse episódio, porque a Ana tá terminando o mestrado em análise de dados a primeira pergunta que eu fiz para ela era o que você pensa em ser, né? E aí a gente ficou avaliando, ela me trouxe várias coisas técnicas, né? E eu falei, que habilidades sociais você acha que seriam bacanas? E aí deu aquele bug, porque a galera não aprende, não é perguntada sobre isso, né? E eu acho que um dos meus papéis, enquanto uma pessoa que está tentando mentorar outra, é abrir os olhos para essas outras coisas que pode ser que num primeiro momento, numa entrevista, não sejam pedidas, mas que no dia a dia, galera, vai pegar. É. Vai pegar. Então, assim, que habilidades sociais você vê e o complemento dela é como a 42 você acha que acaba contribuindo para isso. Eu vou fazer super merchan da 42 nesse momento, até porque muita gente fala assim, porra, é de graça essa escola? Como assim? É scam? É scam? Eu, não, cara, não é scam. Tem certeza? Não, não é. Acredita, não é. Então, enfim, fala aí o que você pensa sobre isso e sobre a Eu, 42 um pouquinho. eu vou responder na ordem contrária, porque a 42 eu também sou muito suspeito assim para falar. Primeiro, antes de tudo, né? Antes de começar a, a vomitar flores aqui, e corações pela 42, é uma organização sem fins lucrativos. Acho que isso é bem, bem importante assim de trazer, do tipo, a gente. A primeira parte do não é scam, né? Do tipo, ninguém tá tentando só ganhar mais dinheiro e ficar milionário, assim. Tipo, se eu quisesse ficar milionário, eu não ia trabalhar numa organização sem fins lucrativos, sabe? Fazer alguma coisa que visa o lucro. Isso global, tá? E é uma premissa global de todas as 42 pelo mundo. E aí
a gestão de cada 42, de cada escola pelo mundo é uma gestão autônoma, né? Então, a 42 Porto, eu sei como ela funciona, a gente tem uma base muito sólida de funcionamento, né? Então, eu sei como a 42 Porto funciona e consigo conversar com qualquer pessoa que estude ou que trabalhe na 42 Porto, mas as decisões da 42 Porto são tomadas pela 42 Porto, e aqui eu trabalho na 42 São Paulo, então a, a gestão é muito autônoma, né, de cada escola, apesar de partir de uma base comum. E por que que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente declara amores a 42 aqui, a gente não está declarando amores a uma escola em específico pelo mundo, né? Assim, a gente está declarando um amor a essa base comum entre todas, né? Que está muito ligado ao impacto social. Então, o que a gente vê, você está falando da pessoa que era dentista, ou que é dentista, né, ainda, é, e também trabalha com tecnologia, o que a gente está vendo é o impacto na vida dessa pessoa, de uma forma gratuita. É importante dizer por que que é gratuita, porque eu descobri quando eu comecei a conhecer a 42, que essa foi uma das primeiras perguntas, né? Assim, foi do tipo, beleza, e aí, como se mantém, né? Porque ao mesmo tempo não é uma estrutura precarizada. Às vezes a gente pensa, beleza, é só ter um orçamento Não vai ter só baixo, né? sucata. Pega umas doações de computadores, né? Assim, né? Tem alguém aí querendo doar um computador antigo? Não, desculpa. Os computadores da 42 são realmente bons, assim. Geralmente, todas as escolas tem um que artístico até dentro delas, assim, geralmente tem paredes grafitadas, tem pinturas e os computadores são realmente bons. A infraestrutura assim, fora É de um série, ambiente sabe? muito legal, galera. É um Só pra... ambiente muito bom em qualquer lugar do mundo, tá? Assim, eu nunca fui na 42 Porto, mas a 42 Lisboa, você entra, tem um piano de cauda, assim, né, Sim, no você não primeiro foi na, andar. na Eu não 42 fui. Porto. Eu peguei Covid. Na semana que eu ia, eu Ah, peguei Covid. verdade. Preferi não ir, né, com Tinha Covid. esquecido dessa peripécia. Mas a 42 Lisboa, eu trabalhei lá uma semana e tem um piano de cauda, assim, no primeiro andar. Tem uma biblioteca e tem 4 andares, tipo. E isso acontece graças a algo que existe no mundo e a gente que somos meros operários e operárias desse mundo, né? Faz parte do proletariado. A gente não sabe que existem pessoas com muito dinheiro, com tanto A dinheiro a gente ponto de esquece. querer, a ponto de querer usar uma boa parte desse dinheiro para gerar um impacto social direto. E a 42 é um caminho para gerar esse impacto social direto. Então, se por acaso esse podcast chegar alguém que tem muito dinheiro e que quer gerar impacto social direto, chama a gente, né? E ter muito dinheiro pode ser, e aí falando uma perspectiva de 42 de São Paulo, pode ser do tipo, putz, eu tenho R$ 500 por mês sobrando aqui como pessoa física, ou pode ser, eu trabalho numa empresa que tem um departamento que olha para impacto social e que quer fazer parceria para colocar dinheiro aonde gera impacto, né? E aí a 42 funciona baseado nisso. Geralmente o início vem dessas parcerias muito grandes, né? Que colocam milhões ali em doações e que fazem a coisa acontecer, e a gente vai se mantendo, captando mais doações e tentando oferecer até serviços que consigam captar do mercado esse dinheiro. E nunca da pessoa que estuda na 42. A pessoa que estuda na 42 nunca vai pagar nada, nem antes, nem no meio e nem no fim. Assim, é gratuito para quem estuda na É 42. gratuito mesmo, gente. Gratuito mesmo, assim. Tem até uns episódios, vou deixar uma referência aqui também. Tem um episódio do Fora da Norma, que é o podcast da 42 São Paulo. É até legal espalhar para a Ó, galera da 42 legal. Porto. Fora da Norma é um canal que a gente tem no YouTube, que tem nosso podcast. Eu sou um dos hosts, porque eu curto podcasts, né? Porque É, sim. e tem um episódio que fala sobre por que que a 42 é gratuita. Assim, eu vou ver se eu pego o link e a gente põe aqui na descrição depois. Boa. Feito essa introdução, feito esse preâmbulo, vamos para questão central. Atividade sociotécnica, o desenvolvimento de software. Esse é um assunto espinhoso para abordar. Por quê? Porque tem gente que, por ver muita gente que só tem habilidades sociais e que usam essas habilidades sociais, essa engenharia social, para conseguir alavancar a própria carreira, tem gente que, por enxergar isso acontecendo no mundo, né? E aí eu vou fazer uma referência interessante, Ju, que eu quero estudar mais sobre isso, por isso que eu não comecei a espalhar, mas aqui eu vou começar já a botar o pezinho ali. É, Jennifer, minha namorada, ela é socióloga, né? E aí ela estuda coisas, a gente tá falando sociotécnico, né? Ela estuda coisas que a gente que vem de tecnologia
bota o pezinho mais de curioso, mais do tipo, tô precisando. E ela estuda profundamente, né? Assim, é mestra em sociologia, em ciências sociais. E aí eu perguntei para ela outro dia sobre os sofistas na Grécia Antiga, né? Quem eram os sofistas, Jane? E aí a Jane, óbvio que eu vou falar aqui de uma perspectiva ignorante, né? Ela me falou muito mais Te deu elaborado, assim. uma aula É, bacana. isso, eu fiquei só assim, do tipo, me conta mais. E aí ela me trouxe a perspectiva de que os sofistas eram pessoas que faziam parte da filosofia da Grécia Antiga ali, então Sócrates, Platão, eles não eram sofistas, mas essa escola sofista vem tomando forma mais nessa época também, e se eu tiver errado, perdoem, filósofos, corrijam aqui nos comentários de alguma das plataformas, mas são pessoas que prezavam muito pela retórica e pela comunicação e pela oralidade. Então elas falavam muito bem, se colocavam muito bem, entregavam muito bem, e que cobravam bastante para conseguir entregar a filosofia, para conseguir difundir a filosofia. Elas cobravam dinheiro, né? Elas vendiam como serviço isso, né? Que é diferente do que Platão e Sócrates faziam, por exemplo, lá na Acrópole, que era tipo, putz, filosofia é o conhecimento, a gente precisa transmitir. E aí o que acontecia? Essas pessoas que eram sofistas, elas tinham mais embasamento social ali quanto a como transmitir conhecimentos e sabedoria do que necessariamente uma conexão profunda com as coisas que eles estavam transmitindo, né, ali. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque temos sofistas entre nós, assim, né? E hoje é uma palavra pejorativa, tem até um movimento tentando restaurar a originalidade, tipo, restaurar a essência do movimento Ciência da sofista palavra. para sair do pejorativo, porque eles tinham tinham uma relevância ali, mas hoje ainda é meio pejorativo. A gente tem sofistas entre nós, assim, no geral, né? Então, o que eu tô chamando de sofistas entre nós? São pessoas que têm habilidades sociais, que falam bem e que têm relações pessoais boas ali, que conseguem transmitir e receber informações dentro desse meio social, mas que não necessariamente têm habilidades eh, práticas o suficiente para conseguir dar respaldo, né? Para conseguir dar uma base para isso que elas conseguem transmitir. E isso gera um Na movimento. agilidade, é aquilo que eu chamo de agilista de palco? Isso, pronto, Ah, tá. Só agilista para de ver se eu entendi. palco. Entra, é isso que eu tô me referenciando. E aí já entra em território perigoso aqui, porque a gente vai cair em julgamento, quem é, quem não Bomba, é, bomba, bomba. fazer uma divisão, uma acusação, agilista de palco, isso gera toda uma síndrome da impostura, né? Hum. Uma síndrome de, putz, será que eu sei o que eu tô falando ou não? Que eu tento não me fazer travar. Mas no final, pessoas que têm muitas habilidades técnicas olham às vezes para essas pessoas e falam: social não importa, o que importa é o técnico, porque olha o que essas pessoas estão fazendo com essas habilidades Uhum. sociais, olha toda essa fumaça que está sendo gerada, né? Cadê o fogo? E esse movimento para mim também não faz sentido, né? Não é porque tem pessoas abusando de uma das partes que você vai anular essa parte como um todo, né? Então, eu faço mais essa introdução antes de entrar no aspecto do sociotécnico, porque às vezes eu me pego me perguntando, eu falo, putz, eu falo bem, eu me comunico bem, né? Tô aqui, gosto de gravar podcast, eu gosto de falar e tudo mais. E às vezes eu caio nessa do tipo, putz, será que eu tenho uma base suficiente para falar sobre o que eu tô falando? E aí eu trago, putz, Lula, você trabalha faz 15 anos com software, dentro dessa indústria de software, sabe? Você programou profissionalmente por 7 anos, essa sendo a sua atividade principal, você atuou como consultor em empresas durante mais 6, 7 anos da sua vida, sabe? Hoje você impacta diretamente N pessoas dentro Você do seu ensinou trabalho. milhares de pessoas em N coisas, então, assim, É isso. né? Então, eu preciso lembrar disso para lembrar que eu tenho as habilidades sociais, mas eu também tenho habilidades técnicas e eu tento evoluir as duas. O que são habilidades sociais, então, dentro desse contexto? Habilidades sociais, eu acho que dentro do contexto do desenvolvimento de software especificamente, tem uma que eu peguei essa semana. Eu peguei eu entendi que para mim já é meio que natural, mas para quem está começando e focando bastante na parte técnica, não é tão natural assim. Que é, por exemplo, você entender qual problema que você vai resolver com o software que você está construindo. Você não vai entender esse problema que você vai resolver simplesmente analisando um banco de dados.
sabe? Você até, os dados, eles podem ser um insumo, né? Um insumo técnico ali, você pode olhar, mas você vai entender o problema que você vai resolver conversando com pessoas, sabe? E às vezes extrair isso da pessoa não é uma atividade simples, porque a pessoa não vai te falar exatamente do tipo, ó, o que eu espero do seu software, o que eu quero do seu software é isso, depois disso e Já te daquilo. entrega a feature pronta, né? Que tinha que ter essa feature. Não. Ela não sabe o que ela quer, ela não Uhum. sabe o que ela precisa. O que ela sabe é a dor que ela está sentindo. E aí, se você pega esse contexto de extrair a dor que a pessoa está sentindo, já me lembra o meu psicólogo, né? O trampo dele é isso: navegar na minha subjetividade para entender que dor que eu estou sentindo e propor caminhos, não com software, mas com diálogo, né? A ferramenta técnica da pessoa que é psicóloga é o diálogo. Nossa ferramenta técnica é o software. Então, o primeiro skill social que eu colocaria, ele tem muito a ver com a eficácia do nosso trabalho, né? Que é com a efetividade do produto que eu vou construir, ela ser atendida para não construir software inútil, que é o que eu fiz a maior parte da minha vida como desenvolvedor. É, então, essa é a primeira habilidade social, conseguir entender na subjetividade humana e ali dentro desse ambiente complexo das relações humanas, quais problemas que a gente precisa resolver com o software, né? Senão você vai estar fazendo software inútil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem muito aquele estereótipo do programador, e aí eu estou usando o gênero específico do programador porque faz parte do estereótipo do programador trancado em uma sala escura, com talvez um neon saindo de trás assim, moletom e Fone de capuz, né? ouvido. Fone de ouvido, moletom e capuz, virando noites e noites e noites ali, apertando teclas e digitando muito rápido muitas coisas, e salvando a humanidade, né? Resolvendo problemas assim. E esse estereótipo, ele já não faz sentido quanto a software ser uma atividade que exige você entender necessidades de pessoas, isso você não vai entender dentro da sua sala escura, Sozinho, fechada, com o computador trancado. sozinho trancado. E entra outro aspecto que dificilmente você vai desenvolver software sozinho. E aí pode pegar qualquer grande software, qualquer software que hoje você use. Pega aí seu celular e veja qualquer aplicativo que esteja instalado. Não foi uma pessoa só que desenvolveu. Ponto. Pode ter começado com uma pessoa? Pode, talvez. Mas, em algum momento, duas pessoas começaram a desenvolver. 3, 4, 5, 6, 10, 20, 1000. E aí entra as habilidades das relações, né? A gente estava conversando com o João aqui antes de começar, e ele está dentro da 42, ele está chegando num projeto que é o primeiro projeto em grupo, né? Que é em dupla, o projeto. Chama Mini Shell, inclusive apelidado carinhosamente pelas pessoas de Mini Hell. Eu esqueci de contar esse apelido que a galera aqui na 42 São Paulo traz para o Mini Shell. É o Mini Hell. A grosso modo, tecnicamente, as pessoas precisam, em duplas, né? É um grupo de duas pessoas, precisam construir um terminal, igual ao terminal do computador, do zero, que funcione como o terminal do computador, assim. Então, precisa reconstruir um terminal do computador. É isso. Então, se você der o comando ali, sei lá, ls, é um comando que é list, sei lá, ls, não lembro o que significa. Não lembro. Ele lista os arquivos que tem numa pasta, né? Ele lista as coisas que tem numa pasta. Quando eu digitar ls no seu mini shell, ele tem também que listar as pastas do computador, do mesmo jeito, né? E aí Caraca. você vai falar, caraca, que desafio técnico gigante. Eu tava conversando com o João justamente que as maiores zicas que dão, as maiores tretas, os maiores problemas que dão no mini shell, geralmente são de relacionamento entre a dupla. Batata, assim. E aí a gente agora pede ajuda, e a gente tá 42 e fala, faz parte do processo pedagógico você lidar com isso e decidir o que você faz, se abandona a dupla e procura outra e atrasa o seu projeto, ou se resolve com essa dupla, ou se vocês vão fazer brigado mesmo, faz brigado e chega no fim. Faz parte da pedagogia da 42 você lidar com esse tipo de situação, né? E aí entra os skills sociais imprescindíveis, né? Do tipo, Porque quando na você precisa. vida, bicho, Você não é é isso sozinho, aí. né? Tá lá trazendo Emicida, né? Rodei o mundo, hoje tô certo de que todo mundo é um, assim, né? O um tá lá. Tipo, no final tá tudo conectado e todo mundo faz parte do mesmo todo. E você precisa entender como lidar com esse todo, né? Lidar só com as partes vai te trazer consequências negativas. Então, a segunda habilidade social que eu traria dentro desse contexto sociotécnico, e não limitado só a essas duas, tá?
mas está em você conseguir facilmente trabalhar junto com pessoas, porque é isso que faz as empresas conseguirem gerar mais impacto. Se você for trabalhar sozinho ou sozinha, seu impacto vai estar muito, muito, muito limitado, né? E aí o Minichar é um bom exemplo E disso. provavelmente você vai estar fazendo merda. Porque, Provavelmente. porque assim, né? Quem Provavelmente. disse que você é um gênio? Não é uma É gênia, o, ninguém é o sabe. clássico na minha máquina funciona, né? Assim, do tipo, tô aqui no meu contexto isoladinho, tá lindo, tá bonitinho, a hora que você solta no mundo, Que lindo que eu eu- fiz, ninguém se interessa por isso. é isso. Ninguém Ou, quer ou saber. dá pra levar já pro contexto de parentalidade, que é do tipo, você criou seu filho ou sua filha isolado numa bolha, dentro de casa, e dentro da sua casa ele é perfeito ou Ai, perfeita que e amorzinho. maravilhoso, solta no mundo que você vai ver a realidade, sabe? Total. Então, esse é um bom exemplo de por que que o sócio do sócio técnico é importante. E aí, trazendo para 42, já trouxe um exemplo, né, do mini shell, mas na 42, especificamente, é, o sistema pedagógico, ele não pressupõe uma pessoa dando aula, né, dando classes ali para quem quer aprender alguma coisa. O sistema pedagógico, ele não tem essa figura do mestre ou da mestra ali na frente. A gente tem um sistema todo gamificado, tem um jogo por trás rolando, e a gente tem várias vários mecanismos dentro desse sistema que faz com que as pessoas aprendam entre si em comunidade. Então, quem sabe mais ensina quem sabe menos, quem sabe menos pergunta para quem sabe mais, ou se não quer Isso perguntar dá para um alguém, vai nó, pro. não dá, Lula, quando você vai explicar, tipo Nossa! assim, eu já tentei explicar 42 para meus pais, assim. E é tipo, como assim não tem professor? Meu, é de graça, não tem professor, é scam. Número 2, é certeza. Não existe. Eu conto, Ju, eu gosto muito de contar história, né? Assim, é uma das coisas que geralmente, quando eu vou ensinar alguma coisa, explicar alguma coisa, eu gosto de contar história. E aí eu conto a história do meu primeiro dia como aluno da 42. Eu fui aluno da 42 durante 26 dias, que é o tempo que dura o processo seletivo da 42. E o processo seletivo, essa parte específica, é você vivendo o dia a dia da 42 como aluno, para entender se você tem fit, né? Se De você tem maneira conexão com o mais método. intensa, só para deixar É claro, com isso. uma Mais lupa. É isso, é isso. A gente comprime toda a pedagogia e a vivência da 42, a cultura da 42 em 26 dias para você viver ali, entender se é o que você quer ou não, se a 42 te quer ou não, tipo, se dá match com a cultura, com o perfil do que a gente procura ou não. Então são 26 dias. E aí, para explicar 42, eu conto do meu primeiro dia, João. E esse primeiro dia já traz esse aspecto sociotécnico. Trabalho com software há 15 anos, então eu tenho alguma habilidade técnica com software e desenvolvi também muita habilidade social com software. Aí no meu primeiro dia na 42, como aluno, né, eu tirei, não foi férias, né, eu me afastei das minhas atividades laborais como staff, né, como colaborador da 42 que está ajudando as pessoas a evoluírem, e fui ser aluno durante esses 26 dias. E aí no primeiro dia eu cheguei lá, teve uma reunião rápida, dizendo como usar o campus, né? Como usar o espaço físico. Então a galera falando, ó, garrafinha de água, não deixa em cima da mesa, porque se deixa em cima da mesa, se cair, vai zoar os computadores e os computadores são caros aqui e a gente preza por um ambiente funcional. Então, se a gente pegar a garrafinha de água em cima da mesa, você vai levar um negócio que chama TIG. TIG é um trabalho de interesse geral. O que é o trabalho de interesse geral? Se você oferecer algum risco para 42, você vai ter que devolver quase serviço comunitário, né? Na 42 Porto Uhum. eles chamam de community services, inclusive. Você vai ter que devolver para a comunidade um pouco do que você tirou, né? Esse risco que você ofereceu para a comunidade, você vai ter que devolver, sei lá, ficando 2 horas só ajudando pessoas, sei lá, por aí vai. Aí eu falei, legal, ok. Segunda coisa, a escola funciona 24 horas por dia. Então, segunda a segunda, vem aqui estudar na hora que você quiser. Os computadores estão disponíveis aqui para vocês. E a gente começa hoje, a gente tem 26 dias. Ao longo do tempo, a gente vai dizendo para vocês os eventos que tem no meio, né? Tem exames, o que vocês vão descobrindo. Bora para os computadores. Foi isso, a reunião. A gente chegou, foi essa a reunião. Eu falei, beleza, eu já sabia como funcionava o 42, falei, beleza, bora para os computadores. Aí chegou nos computadores, todas as pessoas que estavam nisso, primeiro dia de todo mundo, né? Todas as pessoas estavam nisso, sentou na frente do computador, e aí o padrão das pessoas é ficar esperando alguém entrar para dar ordem, né? A gente está acostumado com ensino, é aprendizagem, é escola, então alguém vai chegar e me ordenar o que eu tenho que fazer para aprender. E ninguém entra, ninguém chega.
tinha gente que já sabia que eu trabalhava na 42 por causa do podcast, né, por causa do Fora da Norma. E eu ouvi dessas pessoas, de algumas dessas pessoas, que elas esperavam que eu levantasse no meio de todo mundo e começasse a dar aula, né, assim. E eu falei, não, eu sou aluno. E aí ficou todo mundo na frente do computador, assim, Ju. E o computador lá com a tela bloqueada, login e senha, né? O campinho para preencher login e senha e todo mundo esperando, assim. É muito engraçado esse momento. É muito engraçado. Fica todo mundo parado, assim. E aí, tem uma pessoa, talvez, que já fez um processo seletivo anterior, que já participou desses 26 dias anteriormente. E essa pessoa já sabe que você tem que colocar o login e senha que você recebeu por e-mail. Ali há uns dias atrás. Essa pessoa vai lá, digita login e senha, aí a tela dela loga. E aí ela entra num site que chama Intra, né? Que é a nossa intranet. Ali acessa esse site. A pessoa que está do lado dela, olhando isso, fala: "Oh, o que você fez? Porque eu tô travado aqui." E aí ele fala: "Ah, putz, eu peguei o login e senha, papapá." E aí isso começa a gerar um efeito de rede. E daqui a pouco tá todo mundo logado e dentro da intranet. E aí, chegou na intranet, tem lá, projeto recomendado. Pá. Deixa eu dar um spoiler, eu dou esse spoiler para todo mundo. Na 42 São Paulo, o primeiro projeto, né, na nossa trilha pedagógica, chama Eu Aceito. Ele tá lá, projeto recomendado, eu aceito. Aí a gente se inscreve, recomendado, né? Se me recomendaram, eu vou aceitar. Cliquei lá. Qual que é esse primeiro projeto? Você entra nele, aí tem um PDF. Aí você lê esse PDF, né, um documento. Esse PDF dá algumas instruções para como fazer esse projeto. Ele fala assim, ó, você tem que subir um arquivo para um repositório depois de ler os termos de uso da 42. Esse arquivo tem que ter o nome euaceito.txt e se você subir esse arquivo para esse repositório, significa que você está de acordo com os termos de uso da 42. Esse é o desafio. Aí fala, legal, beleza. Aí li os termos de uso, gerei o arquivo, subi para o repositório, passei no projeto, suave, né? Beleza. Já sabia como fazer porque eu já tinha as habilidades técnicas necessárias para passar desse projeto. A pessoa na minha frente, depois de, sei lá, meia hora, ela falou: "Pelo amor de Deus, alguém conseguiu passar esse primeiro projeto?" Eu já zerei 3 vezes. Eu submeti aqui para avaliarem se está certo. Eu tirei 0. 3 vezes eu tirei 0. Primeiras horas aqui na 42 eu tirei 3 zeros. Alguém sabe como passa disso? Aí eu falei: "Ah, eu sei." Eu falei: "Você subiu o arquivo para o repositório?" Ela falou: "O que é um repositório?" Aí eu falei: você não é de tecnologia, né?" Ela falou: "Não." Aí eu falei: "Ah, beleza, suave." Ela era geógrafa. Tudo bem, repositório é tipo um Google Drive, né? Um lugar na nuvem, só que para código. E você tem que subir. Ela, legal. Como que eu subo então pro repositório? Aí eu falei: "Ah, você precisa usar o Git. Você já usou Git na vida? Sabe o que é Git?" Ela falou: "Não faço ideia." Já Aí eu falei: "Ah, fudeu. beleza." Eu falei: "Beleza, Git é uma ferramenta que você usa para se comunicar com esse repositório, para jogar coisa lá e pegar. E você precisa saber 3 comandos só: git add, git commit, git push. O git add faz isso, o git commit faz isso, o git push faz aquilo, papapá. Deu para pegar, grosso modo? Qualquer coisa dá uma pesquisada aí no Google também que tem uns tutoriaizinhos de Git." Ela falou: beleza, deixa eu tentar aqui." Aí deu uns minutinhos, ela falou: "Consegui, passei, uhul, tô no próximo projeto." E lá, projeto recomendado próximo, e por aí vai. Aí deu meia hora, apareceu mais uma pessoa, louca da vida assim, falando: "Alguém passou do primeiro projeto, eu já submeti 5, 8 vezes e tô só tirando 0." Aí essa pessoa para quem eu tinha explicado que era repositório, que era Git, falou: "Eu consegui passar." Aí ele falou: "Como que passa, pelo amor de Deus?" Ela falou: "Você subiu o arquivo pro repositório?" Aí essa outra pessoa falou: "O que que é repositório?" Aí ela falou: Pronto. "Repositório, pipipi, papapá." Já usou o Git? Essa é a base da 42 para mim. E aí, se você pegar essa historinha só, né? Porque aqui não tem pouco contando história, mas essa história ela já traz a ideia do desenvolvimento de software ser uma atividade sociotécnica na essência, né? Porque o aprendizado também é, no final, uma atividade sociotécnica, né? Ninguém Total. aprende sozinho ou sozinha. Então, essa história para mim já traz as Independente da habilidades. disciplina, né? Perfeito. Então já traz habilidades sociais dentro do desenvolvimento de software, que é ali pedir ajuda, né? Putz, não sei, tô travado, tô travada. Oferecer ajuda, conseguir explicar alguma coisa, conseguir entender qual que é o objetivo da pessoa e oferecer alguma solução. E as habilidades técnicas, que é do tipo, você entender o que é um repositório, o que que é um Git, o que que é o Git, conectar sua chave que você precisa ali para conseguir subir. Então é assim que eu explico a 42. Se quiser usar essa história também para explicar para seus pais, experimenta lá e vê se Boa. eles Não, eles vão entendem. ouvir, eles ouvem o podcast. Mãe, pai, é isso, tá explicado. Essa Aí, é a ó, escola do pronto. João, ó. E aí só vai piorando, tá? Até você chegar no mini shell, né? Que é o
O Mini projeto que a gente Hell. falou que é Mini Hell, que é lá na frente, depois de um ano, que se você já é, sei lá, 6 meses, 10 meses, que você já está como estudante da 42, o desafio não vai ser você subir um arquivo para um repositório. O desafio vai Total. ser, faz tudo isso daqui. E você vai parar a mesma sensação que você teve no primeiro dia de 42, que é, como eu faço essa porra? Você vai ter depois de um ano de 42, pegando o Eu próximo projeto atesto, e falando, porque como João eu tá faço essa até... porra? Cada projeto novo é essa sensação. É isso. Ô, Lula, e deixa eu te fazer uma pergunta agora, só para a gente, né, se encaminhando mais ou menos para o fim, infelizmente, porque eu sei que você tem agenda muito cheia. Pensando num recorte, você vem falando do impacto social e tudo, pensando num recorte dentro de tecnologia e do recorte racial, assim, o que que você tem visto em termos de avanço ou não avanço? E que dicas você daria para alguém que se identifica como uma pessoa preta e que quer fazer parte desse ambiente, assim? Acho que o principal avanço, Ju, é o fim da ruptura, né? O fim não, né? Porque a ruptura ainda existe, a gente faz parte de um meio muito privilegiado, assim, dentro do mundo do trabalho no geral, assim. E é muito fácil a gente tomar a exceção como regra, né? Assim, a gente achar que, putz, o mundo inteiro conseguiu avançar quanto a diminuir essa ruptura, e isso não é uma realidade, né? Então, um exemplo bem pontual, assim, lá, vou contar a história. Em 2008, quando eu entrei para trabalhar profissionalmente com software, eu trabalhava com uma camisa, eu ia de social, assim, e tal. Porque eu gostava? Não, porque todo mundo é de social, então eu também ia de social. Ficava programando sozinho, não, assim, ficava programando no escritório o dia inteiro porque tinha estado social, sei lá. Ninguém Mas sabe. ficava, e eu já tinha vontade de não ter cabelo curtinho, assim, tipo, de não ter um cabelo Raspado? raspado, né? Mas eu tinha cabelo raspado em 2008. Pega as fotos lá, eu tinha. No máximo eu deixava crescer um pouquinho, passava um gel, né? Assim, fazer um topete aqui na frente, tal, tal, tal. E aí, quando eu comecei a perceber que eu não queria ter cabelo raspado, que eu queria entender como que era o meu cabelo e tal, a primeira coisa que me batia era um medo. Eu falava, putz, é, se eu deixar meu cabelo crescer, será que eu vou perder espaço aqui dentro da empresa? Então é meio que a ruptura, né? Tipo, putz, se eu não tivesse que trabalhar, eu teria o cabelo grande. Mas como eu tenho que trabalhar, como existe essa ruptura da vida pessoal e da vida profissional, para não afetar a vida profissional, esse meu eu pessoal não vai dar vazão a isso, né? Eu já me apresentei Nossa, no começo do podcast. só um parêntese. Eu ouvi essa mesma história de Ronaldo Fenômeno esses dias no podcast do Mano Olha Brown. lá. O Mano Brown falou de cabelo, sei lá por quê, e daí ele falou assim: Mano, sabe que esses tempos, recentemente, eu fui me dar conta do porquê que eu raspei a cabeça a vida inteira. Olha só, Cara, então assim, existe. não é uma parada, não é uma parada tipo, né, do É Lula, que sistêmico. era o cara que estava ali, né, isolado, tendo essa questão. Não, cara, Ronaldo Fenômeno, É o tipo, sistema. uma das maiores ídolos de todos os tempos do futebol, que é uma parada É. massiva, né, enorme, também tinha essa questão. Então, E, inclusive, não consegui assistir esse episódio do Ronaldo, mas vai me trazendo esses highlights, porque e já fica o feedback aqui pro Mano Brown. Que host foda, assim, conseguir levar Ronaldo Fenômeno com todas as suas contradições e fazer um episódio. e tá um Pô, papo caraca. foda, Olha foda. E lá. para quem gosta de futebol, tá massa mais ainda, entendeu? Me amarrei, me amarrei. Me angustia, eu tenho dificuldades em aceitar as contradições de Ronaldo Fenômeno. E nem é Vai por lá. 98, hein? Nem é por 98 que fique Não, claro vai aqui. lá, vai lá. Vou, Ele vou, está vou tentar. estudando, ele está tentando. Tá tentando? Tá tentando? Tá, Quero tá. ver se vai ser episódio com o Neymar aí, você vai ouvir. Bom, mas voltando. O que não vai? Não, não sei, não sei, não sei, Ai, não sei. achei que já ia ter, eu já estava me passando mal. Vai, Não, tô continua. só aumentando o nível aqui de De aceitar ranço. contradições, Mas voltando para a história, hoje, quem ouviu me apresentar aqui no começo do episódio sabe que eu tenho cabelos longos e dreads, e assim, eu gosto de falar. Eu gosto não, é vaidade. Mas é uma vaidade gostosinha, que é do tipo, são dreads cultivados, né? Tudo que tem aqui é cabelo meu mesmo, e não porque eu comprei, é cabelo meu porque ao longo de anos eu fui cultivando. E eu só comecei a perceber que isso tinha a ver com a questão de raça depois de uns bons anos, inclusive depois eu comecei a me afastar desse ambiente que me forçava a ser alguém que eu não queria ser, né? De estar vestido, de estar, de me portar e de me comunicar
de um jeito Você era o diferente do que eu Luiz queria de ser. camisa social de cabelo raspado, era Luiz isso? Rodrigues, Luiz Rodrigues Luiz de camisa Rodrigues. social. Temos imagens assim desse Luiz Rodrigues de camisa Hum, social, gelzinho no cabelo, cabeça raspada ali. E hoje eu entendo, Ju, que isso é um processo. Tem um livro muito bom que eu tô lendo, que é esse daqui, ó, chama Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. É, e ela foi, né, uma psiquiatra que começou a estudar os efeitos psicológicos dessa coisa de pessoas pretas ascendendo socialmente e tendo acesso, como consequência, a um contexto quase completamente cercado de pessoas brancas, né? E esse é o contexto que eu vivi. O meu pai, ele conseguiu ter alguma ascensão social, e eu já cresci meio que nesse limbo do tipo, tô no meio de pessoas brancas durante a semana, no final de semana tô no meio de pessoas é, pretas e família, e meio que nesse limbo, e hoje eu consigo ver os efeitos disso no meu pai, e consigo ver os efeitos disso em mim. Então, nesse tempo aí, o que eu tava tentando fazer no final era me embranquecer. E não é assim, me embranquecer num sentido pejorativo, é no sentido prático, no sentido muito pragmático, que é, se eu tentar me comportar exatamente como as pessoas desse meio se comportam, se eu tentar falar com a linguagem delas, né? Então, no ambiente de trabalho, usar gíria, eu sabia que não podia usar. Porque desde a escola eu fui ensinado, né, escola particular, cercado de pessoas brancas, que é mais um padrão, tá? Isso, se você conversar com qualquer pessoa preta que estudou na infância em escola total. particular, você vai entender os mesmos efeitos que tem psicológicos dentro disso. Eu estava lendo o livro do Lázaro Ramos, Eu ia Na falar Minha dele Pele, agora. aí, ó, mais um, tava ouvindo semana passada. Tem o audiobook no Google Play Livros, fica a dica É aqui no Brasil. maravilhoso. É maravilhoso. E ele fala E desses Thaís, efeitos, Thaís né? Araújo fala muito disso também. Thaís Araújo também viveu, mais uma pessoa que viveu esse mesmo padrão. E aí o que eu entendo é que nesse período eu estava vivendo todo esse processo de tentar me tornar branco, não Não tentando. consciente de propósito, Não tipo, tentando tomar menos sol no meu caso, mas tem gente que tem isso, tá? De tentar, tipo, sim, passar pó sim. na cara, né? De alisar o cabelo. Putz, alisar o cabelo é o clássico, né? Ali para pessoas, para mulheres, né? É o meu raspar o cabelo, né? E aí, em algum momento, eu comecei a. E aí foi uma estratégia interessante que foi, eu comecei a juntar dinheiro e diminuir meu custo de vida. Então eu entendi que o caminho para eu conseguir me libertar de alguma forma, é um processo muito de descoberta e aprendizado, era eu não ceder a essa tentação de pelo consumo, conseguir ter sucesso nesse plano de me integrar no meio. É, é muito difícil isso, porque o Mas Instagram você tá teve aí, ó. essa sabedoria naquela época, tipo, há 15 anos atrás? Eu, há 15 não, né? Eu sofri uns 5, 6, 7 anos ali Hum. ainda de cabelo raspadinho. É, e aí depois de uns 5 anos dentro desse mercado, e aí eu vou me descobrindo, né, Ju? Eu comecei a descobrir a comunidade ágil, daí na comunidade eu tinha mais espaço, tinha gente tentando fazer coisas diferentes, e tinha. Eu comecei a sentir um pouco mais de liberdade e começar a ler referências. Vou deixar minha principal referência aqui, minha segunda principal referência, minha principal referência prática é minha ex-esposa, então ela era quem estava ali falando sobre essa prisão que o consumo consegue te trazer e te prender cada vez mais, mas tanto eu quanto ela, a gente lia bastante um autor que se chama Alex Castro, e o Alex Castro tem um livro que chama As Prisões, inclusive. Eu nunca li As Prisões, o livro, mas ele já soltou por artigos, ele vai soltando, e tem uma das prisões que chama Prisão Dinheiro, e tem outra que chama Prisão Trabalho. Acho que inclusive ele incorporou uma na outra. Hoje a prisão dinheiro faz parte da prisão trabalho, ou vice-versa. Então fica aí a dica. Eu comecei a ler mais Alex Castro, né? E a ter essa vertente prática no dia a dia, junto com a minha companheira na época. E comecei a baixar meu custo de vida e juntar algum dinheiro. E aí, isso foi o caminho para eu conseguir pedir demissão. Assim, pá, pedir demissão e falar, eu consigo ficar 2 anos sem trabalhar se eu quiser, com um custo de vida muito baixo, tá? Assim, isso não significa passar fome. Isso significa do tipo, ao invés de Não vou pedir Uber comer Eats, vou comer em fora, casa. ao invés de pedir, eu vou cozinhar.
Eu cozinho, Uhum. eu faço meu mercado, faço minha feira e cozinho, e eu gosto de cozinhar, ou se eu não gosto, eu vou desenvolver isso porque é importante pra mim. E aí, esse tempo, Ju, que eu passei afastado, ele me deu liberdade de deixar meu cabelo crescer, sabe? Quando eu já tava fazendo esse plano, juntando dinheiro, se eu for pegando as fotos dos meus últimos anos de trabalho dentro desse contexto, você já vai ver meu cabelo crescendo, assim, ficando cacheado. É, E eu fui encontrando caminhos que me permitiam ser o que eu queria ser. Então, se você pegar minha palestra, por exemplo, na Jair Brasil de 2017, que foi junto com esse contato com a comunidade ágil. 2017 foi Belém, a Jair Brasil. Cada ano é numa cidade diferente do Brasil, né? A Jair Brasil. Em Belém, meu cabelo tava tipo cacheadão, assim, gigante. E eu já tava trabalhando numa Eu empresa, né? conheci você assim. Olha lá, eu tava trabalhando numa empresa que me permitia ser quem eu era tanto quanto possível. O que me limitava era o contexto dos clientes que a gente atendia, ainda era um contexto hostil para pessoas negras, mas eu tinha minha flexibilidade e a galera dentro da empresa, publicamente, principalmente, comprava a briga de tipo, Lula, que da hora que você fez dreads e vai lá, vai no ambiente mais coxinha que tem na vida, mais formal possível, vai lá de dread e tá tranquilo. Se percebesse que era um risco para mim, a gente óbvio que tinha estratégias para, putz, vai uma pessoa mais branquinha ali, né, que faz parte disso, que vai sofrer menos, né, para me poupar. Isso foi me dando caminhos, no geral. Então, acho que o caminho, Ju, se eu fosse traçar assim, o caminho vem em se conhecer e se perceber. Acho que esse é um ponto, né, e assumir o que é para si mesmo. Junto com um letramento, e aí tem referências, né? Falei daqui Neuza Santos Souza, a gente falou de Lázaro Ramos, a gente consegue trazer Bell Hooks, a gente consegue trazer, sei lá, 500 autores e autoras aqui, que Mano Brown, né? Emicida, e vem trazendo todo esse conteúdo para ter um letramento a respeito de como a sociedade funciona, então é estudar a sociedade Conceição de uma forma mais Evaristo, vou ampla. deixar só mais uma aqui. Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, vai puxando aí, né? Tem aqui, Silvio Almeida, ó. Eu trabalho do lado do Silvio Almeida, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se não tá muita bagunça. Silvio Almeida é meu companheiro de trabalho, aqui, ó. Racismo estrutural. Ele fica do lado da plantinha aqui, olhando pra mim, tá vendo? O dia inteiro. Então vem o letramento, mas eu acho que no final, Ju, a parte mais fundamental foi ter conhecido a comunidade ágil, porque esse movimento de encontrar pessoas que estão tentando fazer alguma coisa diferente, e que me mostram que estão tendo algum sucesso, me mostrou que eu não precisava ficar preso nesse contexto do meu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 18, e começou a me mostrar que eu consigo me conectar com outras pessoas. E aí começou com a comunidade ágil, que é uma comunidade majoritariamente branca, isso daí é bem importante de trazer aqui, mas que é uma comunidade que está pensando como fazer diferente esse mundo do trabalho. E que começou a me conectar aos poucos com pessoas pretas também, que começaram a relatar os mesmos padrões, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e que começaram a se tornar também inspirações para mim, sociotecnicamente. Então, eu falei do Rafa Albino aqui. O Rafa Albino é uma pessoa que eu fiz o que você fez comigo. Eu mandei um presente para ele e falei: Rafa, eu quero ser seu amigo. Você não me conhece, sei lá se você me conhece ou não, mas eu quero ser seu amigo. Uma Isso em boa estratégia, pessoal, 2017. mandar presente. Eu não mandei, por isso demorei alguns anos para ser amiga do Lula, mas se tivesse mandado presente, talvez tinha sido mais rápido. E hoje eu tenho minhas referências negras, né? E que me fazem ter um letramento maior e ter um autoconhecimento maior e navegar dentro disso. Então, resumindo, conheça-te a ti mesmo, né? Assim, tipo, entenda mais profundamente quem você é, senão você vai cair nessas armadilhas do capitalismo principalmente, que vai te levar a consumir e a fugir de quem você é, tentando buscar no consumo, né, e na aquisição de bens materiais, em gastar dinheiro, um caminho que na verdade está fora, mas o caminho está inicialmente dentro. Procure referências bibliográficas, tem muita gente que já estudou o tema e que tem muito material publicado sobre o tema. Então, procure referências bibliográficas sobre letramento racial, ou se você é uma mulher, sobre o movimento feminista, sobre o movimento de gênero, né? E se você faz parte de qualquer grupo que não é o grupo majoritário da cultura padrão, procure um letramento dentro disso. E terceiro, movimento de comunidade, né? Eu sou porque nós somos, né? Busca Ubuntu. apoio, é isso. Busca apoio, busca pessoas que te conectem, que te inspirem, que estejam juntas de você, não de uma maneira artificial, tá? Não tô falando
façam mais posts no LinkedIn, consigam mais followers, né? Isso daí acho que vem muito da armadilha do capitalismo também, mas de uma forma autêntica, se conectando. Esse movimento de comunidade, ele é pilar central, desde a minha ex-companheira, que foi uma comunidade para mim, até minha companheira atual, né, a Jennifer, que é uma comunidade para mim, até a comunidade ágil, até a comunidade de pessoas pretas, e isso daí só vai espalhando e aumentando. Pessoas que querem contratar pessoas negras, Lula, onde buscar? Tem lugares assim específicos? A primeira coisa, hoje, a maior parte dos cargos de direção, assim, gigante, das empresas, que é quem toma esse tipo de decisão, está na mão de pessoas brancas. Uhum. De homens brancos, De majoritariamente. homens brancos, majoritariamente, né? Homens brancos, héteros, cis e por aí vai. Esse recorte é bem importante trazer de cara, porque não é uma perspectiva branco-salvacionista que vai resolver. Isso daí só vai fazer vocês meterem os pés pelas mãos aí e tomar ações que quem tem algum letramento racial e conhece sobre si mesmo ou sobre si mesma vai olhar e vai falar: que cagada, meu Deus do céu. Assim. Então, o caminho não é o salvacionismo branco. As pessoas pretas, e estou trazendo desse recorte de racial, tá? As pessoas pretas que estão em cargos de alta liderança, elas sofreram também, provavelmente, muitos desses efeitos psicológicos da ascensão social da pessoa negra dentro do De estar mundo. sozinha, né? De não ter referência. Então, não necessariamente essas pessoas também têm um letramento racial, não necessariamente essas pessoas se sentem à vontade para expressar qualquer cultura que não seja essa cultura que foi meio que imposta para elas Que é conseguirem ter essa ascensão passável, social. né? Exato. Então, também não coloquem essas pessoas do tipo, vai lá, então, já que eu não quero ser a pessoa branca salvadora, vai você ser a pessoa negra salvadora, sabe? Também não põe essas pessoas nesse caminho. O caminho é comunidade também. É comunidade junto com humildade. Então, procurem comunidade de pessoas pretas que estão buscando letramento racial e o entendimento sobre si mesmas, né? E tenta fazer parceria, tenta ajudar, sabe? Tenta não ajudar no sentido de eu vou te salvar também, mas é do tipo, como que a gente consegue fazer alguma coisa que é benéfica para vocês e é benéfica para a gente também? Enquanto Sim, sim. pessoas, enquanto empresa sem letramento racial, enquanto empresa que tem um problema claro aqui, e vocês, enquanto comunidade, que já estão avançados nisso e que têm acessos a um contexto que a gente está muito distante, como que a gente consegue se apoiar? E aí eu já vou deixar aqui um merchan de um movimento que a gente começou a puxar esse ano, um Era isso movimento que eu muito queria. orgânico de pessoas pretas que começaram a se ver em conferências de agilidade, né? Se ver ali nos eventos e começaram a gerar uma estrutura para isso. A gente está logo mais vai ter o lançamento oficial do Agilidade Preta, que é uma comunidade de pessoas pretas dentro da agilidade, que é uma das comunidades que você consegue procurar. Mas tem AfroPython, Afroiá. Afroiá é uma comunidade liderada pela Deza, pela Andressa, que é @passa lá no RH, no Twitter. Muito bom o arroba dela. E a Deza é uma pessoa fantástica que faz esse trabalho de conectar e oferecer serviços para o mercado, sabe? Então tem pessoas que, inclusive, transformaram isso em Estão se serviço, especializando nisso. especializando dentro de tecnologia, procure essas pessoas, contrate serviços. Então entra numa posição de humildade e falar, eu não sei. E é difícil para pessoas que vivem essa branquitude. Fica aqui a referência do livro também, O Essa Pacto da Branquitude. bolha. Pessoas que vivem essa branquitude, existe uma autoconfiança ali que é do tipo, beleza, é mais um problema para resolver, eu sou uma boa pessoa resolutora de problemas, eu vou resolver esse problema porque eu sei resolver problemas. Desculpa, você não sabe. Você vive num contexto que é completamente diferente desse contexto que você quer resolver o problema, né? E aí Se não entra sabe, você nunca vai saber. lá o que a gente falou dos skills sociotécnicos, né? Ali do get out of the building, né? Saia do prédio e tenha contato com quem tá tendo a dor de fato. Baixa a bolinha, humildade, sai e vai conversar com quem tem a dor e com quem entende mais profundamente sobre essa dor, né? Então acho que esse que é o caminho, na Massa, minha eu puxei visão. essa pergunta porque eu fiz essa pergunta para a Bárbara no episódio anterior, justamente porque as pessoas, rola muita desculpa, né? Vou contratar, mas só vem homem os candidatos. Ai, mas só chega para mim candidatos homens, tanto quando eu procuro, quando. Amiga, vamos lá, galera. Vamos lá.
Se você está procurando nos mesmos lugares, vão vir as mesmas pessoas. É. Então, saia do prédio, vá buscar outras referências. E era isso que eu estava tentando buscar com E o essa... sistema, né, Ju? O sistema foi moldado para trazer essas pessoas para perto Sim, sim, de sim. vocês. Então, é tipo a E a gente minha... falou também de, tipo, quando eu começo a querer colocar a régua lá em cima, né? Seja de experiência, de escolaridade, de endereço, da proximidade, de uma porção de Isso. coisas, eu vou só Isso. embranquecendo o filtro Isso é muito engraçado, Ju, porque tem um episódio do Roda Viva com uma das fundadoras de um grande banco brasileiro aqui, que não vou citar o nome para a gente não tomar processo. Brincadeira. Mas tá fácil de encontrar. E perguntaram para ela sobre a questão racial e sobre diversidade. E aí ela começou a responder ali, papapá, tipo, beleza, já passei do nível básico, mas ela não concluiu do nível intermediário ainda de questões de diversidade e letramento racial. E ela lançou, no episódio ali, na resposta dela, ela falou: a gente não vai abaixar a régua. E aí isso daí bateu forte. Por que que bateu forte? É uma questão até difícil de explicar, porque bate forte num lugar até sentimental, assim, para quem ouve. Porque o que que é abaixar? O que que é essa resposta conectando com abaixar a régua ou não abaixar a régua? O que que ela traz? Ela traz a ideia de eu sou uma pessoa negra, eu sou inferior. Naturalmente, que foi o que eu ouvi a vida inteira, né? Não, Assim, obrigada por ter puxado esse ponto, que acho que a forma como eu falei era isso que dava também a entender. A gente estava no contexto do, só para me explicar, desculpa. No contexto do que a gente estava falando, a gente estava falando sobre modificar a régua. O que que é importante, né? é isso, entender o que é importante É dentro isso, do aspecto da contratação, entender é isso, aonde estão esses talentos e qual que é o perfil desses é talentos isso, é isso, que vão chegar aqui e vão entregar um trabalho muito foda, sabe? é Mas isso. tudo isso, Ju, faz parte, e assim, acho que esse daqui até é uma mensagem boa, tá? Essa pessoa que é fundadora desse banco que foi lá, ela cagou publicamente no meio do Roda Viva, que é um programa super famoso, e ela teve que lidar com as consequências disso. Isso faz parte do processo, tá? E é bem Sim, importante. sim. É óbvio que ela cagou num contexto público e gigante e tal, e as consequências para ela vão ser maiores, mas ela tem poder também de tomar ações maiores. E aí as ações maiores Uhum. que eles tomaram foi investir forte, do tipo, putz, eu vou botar mais energia nisso, isso vai estar linkado com os objetivos e o letramento racial, e hoje provavelmente ela está com um letramento racial muito melhor, sabe assim? Então errar faz parte, isso faz parte da agilidade. Errar faz parte, é óbvio. Tenta, pelo amor de Deus, não gerar consequências negativas para quem já se fode no dia a dia, Ter né? responsabilidade, né? Mas entenda que do tipo, você vai errar, sabe? E às vezes você vai estar num contexto que você nem sabe se errou, se não errou, porque a coisa é complexa. Navega e segue, e vai aprendendo sempre com essa humildade do tipo, putz, beleza, entendi um pouquinho mais, entendi um pouco mais, Total. porque eu também estou nessa jornada de entender um pouco mais, né? Sobre quem eu sou, sobre os aspectos sociais e sobre como ir lidando com essa coisa, nessa complexidade, né? Amigo, obrigada. Eu não vou tomar mais seu tempo, porque a gente já estourou assim, o tempo que eu tinha pedido para você. Eu queria, enfim, deixar toda a minha gratidão pelo seu compartilhamento, não só acho que da tua experiência, mas também de possibilidades para as pessoas eu sempre aprendo pra caralho com você. Então, assim, eu juro que eu, antes de gravar de chamar você para gravar esse episódio, eu tinha pensado em chamar você para outros 5 temas, assim. E aí, como o último episódio a galera gostou muito, eu falei, putz, acho que a galera quer ouvir mais sobre isso, então eu vou trazer uma pessoa diferente para falar sobre isso. Então, esperem isso nos próximos episódios, que é sempre trazer pessoas diversas para falar sobre temas que são importantes para a gente discutir, e deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver no próximo. Meu amigo, obrigada. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. Antes da gente começar a gravar, eu até falei, putz, eu não sei como tá minha agenda de sexta ontem, né? Eu tava pensando, putz, eu não sei o que eu tenho amanhã, e fui olhar, deixa eu ver que reuniões que eu tenho, aí vi o podcast, eu falei, que da hora! É dia de gravar com a Ju. Então, brigadão pelo convite. Gostei muito. Eu sempre gosto de gravar, de conversar com você no geral, assim. Eu gostei muito da coisa da gente falar de tecnologia, né, assim, e do contexto de desenvolvimento de software, e também conectar com a coisa da negritude de uma forma orgânica. Eu achei isso muito, muito legal, assim, é um espaço que toca muito o meu coração e que tá muito amplo. E qualquer tema que você tenha aí que lembre de mim, me chama, Tem porque certeza?
Deus, é porque eu não... Certeza, porque nesse processo de não fazer a ruptura, né, eu entendo que aqui, no final, eu também estou trabalhando. E eu também estou não trabalhando, sabe? E navegar dentro disso tudo é importante, porque se eu for focar só no que traz impacto direto para a 42, né, e no caso da 42, é uma instituição sem fins lucrativos, então impacto direto significa impacto social, o que me traz uma pressão ainda maior, né? Mas se eu for pensar só no que traz impacto direto, eu não estou pensando necessariamente no futuro, né? Eu estou pensando quase que só no presente, assim, quase só no que eu estou fazendo agora. Sem E plantar essa sementinha semente. que a gente está plantando aqui, ela vai brotar, então me chame para plantar sementes. Eu gosto de plantar, eu gosto de regar, eu Amo, gosto de adubar, e vamos junto. amo, obrigada. Pessoal, até o próximo. Beijo para Beijo, vocês. gente. Até mais.